Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua benignidade e à noite a tua fidelidade. Nós estamos aqui nessa noite para louvar e bendizer ao nome do Senhor, por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito por nós. Então eu gostaria de convidar você a se levantar nesta hora e nós vamos louvar ao Senhor com alegria no nosso coração e declarar que estamos aqui para erguer a Ele as nossas mãos, para bater palmas, para nos alegrarmos na presença do Senhor. Então eu gostaria que você se juntasse a nós, levantasse aí a sua voz e que não falte na sua boca um novo cântico para o Senhor, amém? Vamos lá, bom é render graças ao Senhor. Juntos, vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Estavas
partir do nada até me rendo a ti. Antes que eu pecasse, antes que eu pecasse, Ele pagou um alto preço na cruz por nós. Pagaste um preço na cruz. Os meus erros pesaram em teus ombros. Me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração, na salvação, o caminho, teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, meu coração, meu coração. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Você é grato por tudo que o Senhor tem feito na sua vida? Então eu peço que você levante suas mãos, levante bem alto e diga sim: estarei com mãos levantadas pra ti, louvar. Tudo que eu tenho vem do Senhor. Obrigada, Deus. Meu ser a ti, ó Senhor, e o que sou. Estarei com mãos levantadas pra ti, louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, se rende, o que sou é teu. A igreja estarei, mãos levantadas pra ti, louvar, tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, se rende, o que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti, louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, e o que sou é teu. Que posso dizer? Que posso fazer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração.
Aleluia, aplauda ao Senhor, queridos. Glória a Deus. Você está feliz? Diga amém. Se você está feliz, cumprimenta aí mais 3 pessoas do seu lado. Diga uma boa noite. Sejam todos bem-vindos na casa do Senhor. Uma alegria estarmos aqui. Saia do seu lugar, cumprimente aí as pessoas. Momento de comunhão na nossa igreja. Estarei com mãos levantadas pra ti. Louva, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou. É rei. Amém. Aplauda ao Senhor com alegria no seu coração. Pode se assentar um instantinho, por gentileza. Queridos, eu quero dar aqui alguns recadinhos, tá bom? Para você se situar no nosso contexto de igreja, tá bom? Então, o primeiro recadinho é o encontro de casais. Quem está aqui, olha lá para trás. Nós temos um casal ali, ó, lá na porta, né? Um moço de barba e uma moça assim, ó, com a mão levantada. Então, eles são os líderes de casais desse ano, estão aí conosco. E eles estão aqui fazendo convite, tá bom? Para o próximo sábado. Você que é casal, pode ser namorado, noivo, todo mundo, né? Convidado para essa programação que vai ser sábado às 20 horas, tá bom? Então você, casado, pode trazer casais convidados também, amigos, para estar aqui conosco no próximo sábado às 20 horas. Depois, vou reforçar o que eles falaram, né? Depois da programação, nós sempre temos a confraternização, que também é um tempo muito gostoso que a gente passa ali conversando, experiências, troca de experiências de casais. Então, você é nosso convidado a estar aqui no próximo sábado. Posso ouvir um amém? Muito bom. Queridos, amanhã nós vamos dar continuidade no imersão de oração. Nós começamos ontem, no sábado, pela manhã, tá bom? E amanhã, 9h30, terça-feira, 9h30, estaremos aqui para orar. Eu tenho certeza que você gosta de orar. Quem gosta de orar aqui, ó? Oh, quanta gente de oração, né? Então você é convidado a estar conosco, tá bom? Nesse tempo de oração, um pouquinho mais de tempo na presença de Deus. Vai ser aqui na igreja, tá? Então venha, que vai ser um tempo muito especial. Falar em imersão, profundidade, a gente ter experiências com Deus. No próximo domingo, nós vamos começar uma série de mensagens no culto da manhã, tá bom? Baseada no Evangelho de Mateus. E baseado nisso, nós vamos ter aí um período de 40 dias de jejum e oração. Agora, olha para cá, presta atenção. Eu gostaria muito que toda a igreja participasse. Fala para quem está do seu lado, vão participar aí dessa campanha? Tá bom? Cada semana, nós vamos trazer aqui uma proposta do que você vai jejuar, tá? Na semana. Então, domingo que vem de manhã, nós vamos dar abertura nessa campanha, e aí na segunda a gente começa esse jejum, tá bom? Serão 6 semanas que nós vamos estar jejuando por um propósito, e eu quero dizer para você, a nossa igreja, ela já tem esse hábito de praticar a oração e o jejum, né? Para quem está aqui mais tempo, sabe disso. Nós entendemos que a oração e o jejum, ela é fundamental na vida do crente, para quebrar tudo que é maligno na nossa vida, não é verdade? Jesus mesmo disse que para os discípulos, certa vez, que aquela casta de demônios não saía sem oração e sem jejum. Então, você crente aí, acha que o diabo não faz nada contra a tua vida para destruir? Então, você está equivocado.
Então, a gente só vence mesmo algumas batalhas da nossa vida através do jejum e da oração. E no próximo domingo, então, nós vamos dar esse start aí sobre essa campanha. Pastor, à noite vai ter? Vai ter, né? Nós vamos aqui ressaltar a proposta do jejum. Mas de manhã nós vamos fazer essa série de mensagens, tá? À noite a gente vai incentivar também a igreja a estar praticando esse propósito, mas de manhã será a série de mensagens. E a gente sempre vai publicar lá no grupo de WhatsApp, nas redes sociais da igreja, para você se inteirar de tudo, tá bom? Então, no próximo domingo, vamos estar todos aí preparados para essa campanha que eu tenho certeza que vai abençoar a minha e a sua vida. Amém, igreja? Glória a Deus. Gostaria de, nesse momento, chamar as crianças aqui para nós orarmos pela vida delas, né? Elas participam desse momento de culto conosco, mas agora também nós vamos abençoá-las para elas terem um momento de aprendizado, de culto lá no Ministério Infantil. Por que a gente deixa as crianças nesse primeiro momento do culto? Ó, que Bíblia linda, hein? Muito bonita, ó. Quis me mostrar a Bíblia dele, ó. Lindona. Então, por que a gente faz questão das crianças estarem aqui conosco? Porque nós somos uma família para pertencer, né? Então, as crianças, elas também precisam estar neste ambiente de oração, de adoração, né? Olha a irmãzinha dele, né? Será que ela vai vir aqui, João? Vai vir, Vai vir? Você vai trazer ela aqui? Irmãozinho é assim, né? Um cuida do outro. Ela não quer, né? Tá bom. Vamos abençoar, irmãos, essas crianças lindas e abençoadas por Deus. Pai amado, Pai bendito, em nome de Jesus, na Tua presença aqui estamos, queremos agradecer ao Senhor pela vida de cada criança que está aqui, Pai. Nós, como igreja, abençoamos a vida delas, que o Senhor esteja sempre protegendo as suas vidas, livrando de todo mal e guardando elas de tudo aquilo que não pertence a Ti, Pai. Que o Senhor abençoe o crescimento delas, não só físico, mas emocional e espiritual, aonde agora elas vão aprender a Tua palavra através dos voluntários e professores. Que o Senhor também capacite esses irmãos a serem um instrumento nas Tuas mãos para abençoar a vida dessas crianças através do ensino da Tua palavra. Nós oramos, agradecemos no nome precioso de Jesus e a igreja diz: amém. Aplauda ao Senhor, Deus abençoe, crianças. Vamos lá aprender um pouquinho da palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe. Nesse momento, a gente gostaria de conhecer os visitantes. Por acaso, tem alguém que está nos visitando pela primeira vez? Faz assim um sinal aqui na minha frente. Deus abençoe. Primeira vez, sejam muito bem-vindas, tá bom? E voltem outras vezes. A nossa equipe vai dar ali uma ficha para você responder e depois entrega para a gente. Lá atrás também e aqui na frente, sejam bem-vindos em nome do Senhor, tá bom? Volte outras vezes, vocês vão preencher uma fichinha para a gente mandar um abraço para vocês. E ali também, né, a Vera e a Carol, né, que tiveram na oração com a gente, né, ontem. Então, sejam muito bem-vindas, tá bom? Deus abençoe. Lá atrás também, ali, é uma família completa ou são só amigos? Família completa, é isso aí. Deus abençoe vocês, viu? Obrigado por estarem aqui conosco. Como é que a igreja recebe nossos visitantes? Vamos aplaudir ao Senhor. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, tá bom? Vocês são muito, muito, muito bem-vindos entre nós. E volte outras vezes, tá bom? Queridos, nós vamos continuar adorando a Deus e nós vamos entregar agora os nossos dízimos e as nossas ofertas, tá bom? Você que veio preparado para isso essa noite,
No momento do louvor, você pode vir pelo corredor central, entregar o seu dízimo e sair pela lateral. Lembrando também que lá atrás nós temos a maquininha, né? Você pode passar o seu cartão, nós temos Pix, para facilitar a sua vida, né? Então, fique à vontade. Esse é o momento também de nós reconhecermos a grandeza e a bondade de Deus sobre as nossas vidas. E eu quero deixar um texto, então, da palavra de Deus com os irmãos, referente ao dízimo e oferta. Salmos 85, verso 12, que diz assim: o Senhor nos trará bênçãos, e a nossa terra dará a sua colheita. Amém, igreja? Vamos ler juntos? Eu acho que dá para a gente ler, né? É só um versículo, tem aí na projeção. Vamos lá, todos juntos? O Senhor nos trará bênçãos, e a nossa terra dará a sua colheita. Olha para cá. Veja que interessante. Lá no Antigo Testamento, o povo de Deus já acreditava que as ofertas que eles levavam para o Senhor, ali eles também seriam abençoados. Hoje, eu e você precisamos ter esta convicção, meus irmãos. Quando a gente entrega o nosso dízimo, a nossa oferta, com certeza Deus nos supre de todas as coisas. Deus nos dará todas as coisas. Ele é o nosso Pai, Ele cuida de nós. Então, aquilo que a gente traz para a igreja, nada mais é que um reconhecimento de que Deus está cuidando de nós. E esta palavra, veja bem, o Senhor nos trará bênçãos, mas precisa de obediência, né? Não adianta assim, a gente não obedecer e esperar bênçãos de Deus. É que nem você faz uma promessa para o seu filho: ó, se você passar de ano, eu vou te dar uma bicicleta. Se você passar de ano, eu vou te dar um carrinho que você quer. A gente, às vezes, não faz esse tipo de negociação, e aí eles estudam, né, faz e tal, e aquela coisa, chega no fim do ano, eles repetem. Não, quer dizer, eles passam de ano, e a gente precisa, né, cumprir com a nossa palavra. As Escrituras é a mesma coisa, irmãos. Nós não temos dúvidas que Deus nos abençoa. Aqui está dizendo: o Senhor trará bênção sobre as nossas vidas. Quem crê, diga amém. Amém. Então vamos orar, baixe a sua cabeça, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, em Tua presença, nós agradecemos ao Senhor por esse momento também de adoração, esse momento de reconhecer que o Senhor tem cuidado de nós, tem abençoado as nossas vidas, nosso lar, a nossa casa, e como diz esse versículo, trará bênção sobre nós. E assim nós queremos, ó Deus, ser obedientes à Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a cada dia a cumprir com o nosso voto, o nosso compromisso de trazer o dízimo e a oferta, Pai. E se porventura alguém tem encontrado dificuldades, que na verdade o Senhor possa ajustar toda a questão financeira, para que os teus filhos continuem sendo abençoados e tenham a alegria, este privilégio de trazer o dízimo e a oferta na casa do Senhor. Abençoa todo o seu povo nesta noite. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Lembrando também que as intercessoras estarão aqui à frente. Se você tem um pedido de oração, pode trazer também, que durante a semana nós vamos estar orando por sua vida. Amém. Gostaria que você se levantasse, querido. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. O amor do Senhor é um amor que nos envolve, o amor do Senhor é um amor que nos liberta. E é desse amor que nós cantamos, né? Eu fico olhando as reportagens, as redes sociais, e a gente fica vendo tanta coisa, né, no carnaval. As pessoas se reúnem embaixo de chuva, as pessoas, elas fazem coisas que às vezes não agradam o coração do Senhor. Então eu fico logo imaginando que a gente tem que mostrar o amor de Deus para essas pessoas, né? Eu fico pensando que se essas pessoas conhecessem mais do amor do Senhor, seriam tão diferentes, né? O amor do Senhor é um amor que transforma, o amor do Senhor é um amor que renova, que liberta. Então, que nós possamos ser vasos na mão do Senhor para mostrar ao mundo esse amor, mostrar ao mundo o amor que o Senhor tem por nós e o amor que o Senhor é para nós. Amém? Amém.
Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando me atraído me encontrei no amor de Deus. Viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Esse amor que nos envolve. Logo eu, tão pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Que você receba o amor do Senhor nessa noite. Graça sobre graça, graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Viva e poderosa salvação, Ele é a luz que me alcançou, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou, pelo amor de Deus, no amor de Deus. Logo eu, tão pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor,
importa como você entrou aqui essa noite, mas o amor de Deus está sobre a sua vida, amém? Que você se sinta abraçado pelo Senhor, que o amor de Deus envolva seu coração e você saiba que você pode andar acima da tempestade, porque é o Senhor quem cuida de você, é o Senhor que está com você, querido. Não há luta maior que a presença do Senhor na sua vida, amém? Então você pode descansar, porque o Senhor é contigo, o Senhor, Ele é contigo, amém? Glória a Deus. Aleluias. Diga assim: cobre-me, cobre-me com tuas mãos, ó Deus, com tuas mãos, com poder, com poder. Vem me esconder, Senhor. Se o trovão seguindo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também estarei. Descansarei, pois sei que és Deus. Cobre-me, cobre-me com tuas mãos, com poder. Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus. A minha alma está segura em Ti, ó Deus, porque em Ti eu descanso. Minha alma está segura, segura em Ti. Sabes bem que em Cristo o fim. Se o trovão e o mar seguindo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus. A igreja, se o trovão do vem sobre a tempestade, sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, também és Rei. Descansarei, porque descansarei, pois mais uma vez, igreja. Se o trovão e o mar seguindo, levante suas mãos sobre a tempestade, eu
Por isso não tema, pois eu estou com você. É o Senhor que diz isso para você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e o segurarei com a minha mão direita e vitoriosa. Amém, igreja? É o Senhor quem diz isso para você. Aleluia, queridos. Você pode se juntar com quem está do seu lado aí, para a gente orar um pouquinho? Vamos orar uns pelos outros. Se você quiser, se aproxime aí, faça duplas de oração. Vamos orar, vamos levantar um clamor agora. Você pode erguer a tua voz. Aqui na casa de Deus você tem liberdade para orar e dizer: Deus, eu preciso da sua ajuda. E Deus aqui na sua palavra está dizendo: eu o ajudarei, eu te fortalecerei. Não sei qual é a sua batalha, meu irmão, você que nos visita. Não sei qual é a sua luta que você tem buscado, não tem encontrado a saída, mas nesta noite você veio neste lugar para ouvir de Deus: eu segurarei na tua mão direita. Amém, queridos? Assim como você está de mãos dadas com essa pessoa, assim também Deus está segurando nas suas mãos. Comece a orar, feche seus olhos. Comece a levantar o clamor agora diante do Senhor, para a tua casa, para a tua família, para os teus negócios, para o teu trabalho, por alguém que você sabe que está passando uma necessidade, uma tribulação, uma luta. Por isso nós estamos aqui na presença de Deus, crendo que o Senhor é poderoso para nos ajudar. Vá clamando ao Senhor, vai colocando diante de Deus a sua luta, a sua amargura, a sua tristeza que você carrega no teu coração. Ei, Deus fala para você: eu te ajudarei. Talvez você disse: mas como? Da onde virá a ajuda? Como vai ser agora, Senhor? Mas nesta noite Deus está te dizendo: eu te ajudarei, filho. Eu te fortalecerei, filha. Eu estou segurando na tua mão. Creia nisso, igreja. Vamos orar, vamos clamar, porque Deus, Ele está conosco, Ele está presente na nossa vida. Pai amado, Pai bendito, em nome de Jesus, aqui estamos diante do Senhor, colocando a nossa vida nas tuas mãos, porque nós sabemos, Pai, que quantas situações querem roubar a nossa fé, quantas coisas, Senhor, nós estamos vivendo, que às vezes, Pai, vem trazer incertezas no nosso coração. Mas nesta noite, Pai, a tua palavra diz para cada um que entrou aqui neste lugar: eu te fortalecerei e eu te ajudarei. Creia nesta palavra, igreja, que nós possamos caminhar de fé em fé, confiando que apesar das lutas, apesar das dificuldades, Deus é conosco. Não importa o que aconteceu na tua vida, é Deus quem te sustenta. Talvez você pensou: e agora? Quem vai me sustentar? Quem vai cuidar dos detalhes da minha casa? Não importa, não são pessoas. Ei, Deus está cuidando de você desde o começo. Por isso não tenha medo, caminhe com o Senhor, siga em fé, e Deus é contigo. Entregue tudo nas mãos de Deus, como nós acabamos de cantar. Descansarei. E é isso que nós temos que fazer, Pai. Descansar no Senhor, descansar em Ti, Pai, sabendo que o Senhor está cuidando de todos os detalhes. Não permita, Senhor, não permita os problemas roubarem a nossa paz. Não permita as dificuldades tirar a nossa alegria, o prazer de te servir, o prazer de te adorar, Senhor. Mas em meio a essa tempestade, em meio a esses barulhos de trovões, que Deus te sustenta, filha, que Deus cuida de você. Sim, ó Pai, nós confiamos no Senhor, que está sempre presente na nossa vida, em todos os momentos, Pai. Levanta a sua mão assim, ó, bem alto para o céu, e declare comigo assim: eu sei. Declare comigo, igreja: eu sei que Deus está cuidando de mim. Por isso eu vou descansar. Aplauda o Senhor. Vamos adorar a Deus mais uma vez. Sobre as águas adore a Deus. tu também és rei.
Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez. Deus seja louvado. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Nós vamos meditar nesse texto. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Evangelho de Lucas, capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 até o 13. Evangelho de Lucas, capítulo 4, do verso 1 até o 13. Que diz assim, a palavra de Deus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde, durante 40 dias, foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e, ao fim deles, teve fome. O diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E ele lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será seu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. O diabo levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Amém, igreja? Pode se assentar, por favor. Nessa noite nós vamos meditar sobre esse texto e falar um pouco sobre tentações. E quando nós falamos sobre tentações, eu quero dizer para você que sempre há uma saída, sempre. Às vezes nós temos o hábito, de nas nossas limitações, nas nossas fraquezas, às vezes nós dizemos: eu não consigo, olha, não tem mais jeito. Não é assim quando você encontra uma barreira, um obstáculo? Às vezes você está lá no seu trabalho e você é solicitado para fazer um determinado tipo de trabalho. E aí, por você tentar, às vezes você se vê limitado e muitas pessoas já tiveram a experiência de dizer assim: olha, eu não consigo resolver esse problema, não tem jeito. Por mais que eu seja um bom profissional, por mais que eu seja uma pessoa dedicada, esse serviço que o meu patrão pediu, não tem jeito, eu não consigo. Talvez seja a sua experiência ou não, mas independente disso, a ilustração ela serve para a gente entender que não só na questão profissional, mas em todas as áreas da nossa vida, às vezes nós nos sentimos limitados. Outro exemplo, às vezes você é mãe, você é pai, e a responsabilidade de cuidar de uma criança, quantos de nós, às vezes, nos vemos limitados? E agora, o que eu faço com o meu filho? Ou, se você é marido, esposa, enfim, alguma coisa que você está resolvendo na sua casa, o encanamento estourou, e você olha para aquilo e não sabe para quem socorrer, pedir socorro. Às vezes você não tem algum contato que pode resolver aquele vazamento. E aí você já pensa: e agora? O que eu vou fazer?
Eu citei alguns exemplos bem rápidos assim, porque essas coisas cotidianas, diárias, acontecem na nossa vida. Agora, se essas coisas acontecem na nossa vida, imagine você nas questões espirituais. Quantos de nós, muitas vezes, nos sentimos limitados para superar alguma situação que está acontecendo conosco? Principalmente aquilo que se trata na área da tentação. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, vai haver uma saída. E lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum a homens. Eu vou continuar lendo, mas preste atenção no que eu vou falar. Tudo o que você está passando, em alguma área da sua vida, aquilo que você entende que é uma tentação, que aquilo que você está vivendo vai de repente te levar para longe de Deus, há muita gente também passando pelas mesmas situações que você vive agora. Porque às vezes a gente pensa que as tentações e os problemas é só com você, né? Parece que você esquece dos 7 bilhões de pessoas na face da terra e parece que a situação é só com você. Mas a palavra de Deus, ela está dizendo que não veio sobre você tentação que não fosse comum aos homens. Ou seja, talvez a área que eu esteja sendo tentado, pode ser que muita gente aqui nessa noite esteja sendo tentado. A área que você está sendo tentado pode ser a mesma área que muita gente está sendo tentado. Mas a palavra de Deus, ela continua dizendo: e Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Isso quer dizer o que para mim e para você? Que se você está passando por uma situação que você acha que é tentação, você consegue suportar. Amém, igreja? Porque a palavra de Deus está dizendo que vocês sejam tentados além do que você possa suportar. Então, se você está dizendo assim, olha, está demais para mim, está complicado a minha situação, acredite, você é mais forte do que essas palavras que você está dizendo. Amém, igreja? E a palavra do Senhor, ela continua dizendo assim: mas quando vocês forem tentados, escute isso, Ele mesmo lhe providenciará um escape, para que possam suportar. Amém, igreja? Isso quer dizer o seguinte, 2 coisas nesse versículo. Primeira delas, você tem força necessária para vencer a tentação nessa área. Primeiro ponto. Mas se você chegar no limite e você dizer assim, eu não aguento mais, ainda assim a palavra de Deus nos fala que Deus nos providenciará o escape. Além do que eu posso rejeitar, além do que eu posso suportar, a palavra do Senhor está dizendo, ainda assim, Deus vai te dar caminhos, Deus vai mostrar para você direcionamentos, portas, para você fazer as escolhas certas. Amém, igreja? E é isso que a gente precisa entender. Então, a gente precisa entender essa noite que, de alguma maneira, nós vamos ser tentados. O pastor vai ser tentado, você vai ser tentado, a igreja vai ser tentada em alguma área. Não é, o nosso pensamento não é assim, eu não vou ser tentado. Mas, na verdade, o nosso pensamento deve ser, quando eu vou ser tentado? Até porque a palavra de Deus, ela nos mostra vários exemplos de pessoas que foram tentadas também, né? E a tentação aqui, meus irmãos, eu não estou falando só na área sexual, porque algumas pessoas podem pensar isso, né?
Porque quando a gente fala sobre tentação, já pensa, né, em alguma área sexual, alguma coisa nesse sentido. Mas quando você vai lá em Gálatas, capítulo 5, a Bíblia mostra obras da carne. E essas obras da carne são áreas que eu e você seremos tentados no dia a dia. Por exemplo, para você lembrar, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Então, isso quer dizer o seguinte, que dentre dessas áreas, você vai ser tentado. Agora, só você e Deus poderá, né, nesta noite, dizer, olha, eu sou tentado nessa área. É esta área que pega na minha vida. É esta situação que eu perco as minhas forças. É nessa situação que, de repente, eu me entrego e acabo saindo fora da vontade de Deus. Isso acontece com muita gente, irmãos. Até porque muitas pessoas também podem dizer assim, olha, eu não vou ser tentado. Né? Tem gente que pensa assim. Ah, não, pode deixar, pastor. Nada vai acontecer comigo. Eu sou um super-homem. Né? Eu sou blindado contra isso. E aí eu vou dizer para você que é um grande equívoco seu, né? Pensar desse jeito. Porque os desejos carnais, ele habita dentro de nós. Quando a gente vai lá no livro de Tiago, capítulo 1, a partir do verso 13, você vai entender um pouquinho melhor que diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode tentar ninguém. Cada um, escute isso, cada um, porém, é tentado pelo seu mau desejo. Isso habita em nós. Sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então, às vezes as pessoas delas pensam assim, ah não, é que às vezes a situação ali, a cilada que o diabo preparou, foi muito grande, pastor. Porque às vezes a gente não quer assumir a nossa responsabilidade. Às vezes a gente joga para o diabo isso, né? Ele tem culpa de muita coisa, sem dúvida. Porque a palavra de Deus, ela diz que ele anda ao nosso redor como um leão querendo nos tragar. E eu lembrei aqui de um outro texto que fala assim, portanto, submetam-se a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Isso quer dizer o quê, irmãos? Que o diabo tem muita coisa de culpa na tua vida, mas uma grande parcela você mesmo é o culpado. Muita coisa que a gente faz que ofende a santidade de Deus, que a gente faz que não agrada a Deus, isso eu e você temos culpa. Porque senão a gente vai viver a vida inteira achando que a gente é o bonzinho e só o diabo não presta. Se fosse assim, Jesus não precisaria ter morrido na cruz do Calvário. Né? E a palavra de Deus diz que ele morreu para nos dar vida eterna. A palavra de Deus diz que ele morreu para nos dar o perdão dos nossos pecados. E a Bíblia diz, lá no livro de Romanos, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Estão longe da glória de Deus. Deus está distante e a gente está longe. Por quê? Porque o pecado nos afasta da presença de Deus. Olha só o que é interessante, que próprio Jó, no livro de Jó, ele disse, capítulo 31, verso 1. Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Isso aqui é só um exemplo.
dizendo que o ser humano, o homem, e próprio Jó, ele fez um acordo ali, como diz a palavra, né? Ele fez um propósito, ele fez um voto. Não vou olhar com cobiça para as moças. Está lá em Jó capítulo 31, verso 1, se você quiser conferir. Para não pecar contra Deus. Salmo 119, verso 37, Davi, ele orou assim: desvia os meus olhos de coisas inúteis. Está escrito. Isso demonstra para mim e para você que em determinados momentos a cobiça, ela nasce dentro de nós. O desejo, a vontade de pecar, de sair da presença de Deus, não é totalmente a culpa do diabo, ou porque às vezes algumas pessoas dizem, elas confundem prova com tentação, mas isso nasce dentro delas. E aí elas acabam assim, dando lugar, oportunidade para que o pecado, ela possa nascer na vida daquela pessoa. E como é que a gente se livra disso? Hebreus capítulo 3, verso 1 diz, fixem os seus pensamentos em Jesus. Queridos, toda vez que alguma coisa quer te levar para longe de Deus, volta o teu olhar para Jesus. Volta os teus pensamentos para Deus. Porque se o teu olhar, quando eu falo olhar, é o teu coração. Se o teu coração bobear, você vai errar. A gente vê isso, né, em vários textos da palavra de Deus. Vários exemplos. Davi foi um deles. Diz lá no livro de 1 Samuel, que na época em que os reis saíam para a batalha, escute isso. Na época que os reis saíam para a batalha, aonde Davi estava? No seu palácio, na sacada. E quando ele estava na sacada, ele olhou Betseba e cobiçou aquela mulher. Não era o lugar para Davi estar. Ele já era rei. Era uma época em que, diz lá a Bíblia, era uma época em que os reis saíam para a batalha. Então a gente precisa pensar que se você estiver no lugar errado, na hora errada, isso pode ser um grande indício para você pecar contra Deus. Não é à toa que a palavra do Senhor diz no livro de Salmos o quê? Quer conferir comigo? Vamos lá? Para você não dormir aí. Salmos, capítulo 1. Abre aí sua Bíblia. A leitura de hoje, né, Ju? Diz assim: bem-aventurado, ou como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos... Aqui na minha diz zombadores. Isso quer dizer, meus irmãos, que se você estiver num ambiente errado, com pessoas erradas, há uma grande tendência de você ser arrastado pelo desejo do teu coração e pecar contra Deus. Porque aqui a palavra está dizendo assim, olha, feliz é aquele que não ouve o conselho de ímpios. E hoje em dia, o que tem mais acontecido no meio da igreja, ao invés do povo de Deus, você, eu, nós, modo dizer, claro, espero que não seja assim no seu caso, mas muita gente que conhece a palavra tem buscado conselho de ímpios. E por buscar conselhos de ímpios, que não tem nada, às vezes, para acrescentar na nossa vida, a gente vai tropeçar e vai cair. E como diz aqui a palavra, né, que nem se assenta na roda de zombadores. Sabe aquela roda de fofoca, aquela roda de intriga, aquela roda de prejudicar o outro? Pode ser qualquer ambiente, na sua casa, no trabalho, aqui na igreja, qualquer ambiente. Aquela roda que você sabe que não edifica, que não faz crescer na presença de Deus e que pode levar você à destruição. Porque o pecado faz isso. Ele destrói a nossa comunhão com Deus.
Agora, olhando para esse texto aqui que nós lemos em Lucas, como é que a gente aprende a entender que há uma saída? A primeira delas é que nós precisamos andar na presença de Deus. Não tem jeito, irmãos. Você só vai vencer o pecado, você só vai vencer as tentações, porque até você ser tentado, não há problema nisso, não é pecado a tentação. O problema é quando você dá lugar a essa tentação. E aí aqui diz o texto, lá em Lucas, vou voltar em Lucas, capítulo 4, diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Nós vemos claramente que, você acompanhou a história, Jesus ele só pôde suportar aquelas tentações do diabo, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Amém, igreja? E nós também, como igreja, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Não é à toa que o apóstolo Paulo nos fala em Efésios que nós não devemos nos embriagar, mas sim ser cheios do Espírito Santo. Amém, igreja? É isso que nós temos que encher o nosso coração, da presença de Deus. Não queira brincar com a tentação, não queira brincar com o pecado, não queira dizer, eu sou forte o suficiente para suportar, para vencer. Não, quando vier, vai voltar. Não, quando vier, se você não estiver cheio do Espírito Santo, o pecado vai vir e vai ficar na tua vida. E para vencer as tentações, fugir de tudo aquilo que não agrada a Deus, você tem que estar cheio do Espírito Santo, porque se você não estiver cheio do Espírito Santo, aquilo que vai vir, você vai achar que é natural, que é normal, que é o que tem acontecido hoje na vida de muita gente. Aquilo que antigamente, aquilo que 10 anos, 20 anos atrás era pecado, hoje não é mais. Tanto faz, o que é que tem? Não, pecado é pecado. A palavra do Senhor diz lá em Mateus capítulo 5, verso 37, seja o seu sim, sim, e o não, não. O que passar disso é do maligno. É do diabo. E em Tessalonicenses fala, afastem-se de toda forma do mal. Em outras versões diz, aquilo que aparenta ser ruim, que vai destruir a sua comunhão com Deus. Foge dessas coisas. Faz como José fez quando ele foi tentado pela esposa de Potifar. O que é que José fez, irmãos? Ele ficou alimentando aquela situação. Mas você é linda. Nossa, olha, você é a mulher mais linda desse palácio. Não, diz o texto que aquela mulher, ela assediava José. E ele, percebendo isso, ele correu, ele fugiu. Pagou um preço, é certo. Mas Deus era com ele até mesmo dentro da prisão. Então, meus irmãos, se nós queremos vencer as tentações e andar na presença de Deus, nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Amém, igreja? Segunda coisa que a gente vê nesse texto é que nós precisamos entender que o deserto ele vai chegar para todo mundo aqui, em algum momento. Se Jesus foi tentado, escute isso, ele foi levado pelo Espírito Santo, né? Diferentemente, aonde a gente, como eu falei agora há pouco, que a gente usa o diabo como muleta, põe a culpa no diabo. Mas diz o texto aqui que foi o Espírito que levou Jesus para o deserto. Haverá situações nas nossas vidas que Deus ele vai permitir para ver se realmente nós temos propósito com Deus. Para ver se nós temos compromisso com Deus. Haverá desertos que você vai viver, porque tem gente que fica assim, ela vive orando assim, me livra desse deserto, me livra disso, na área da tentação, né? Às vezes Deus não vai fazer nada, porque Ele quer ver o seu compromisso com Ele.
Ele quer ver se você vai ser firme. Se você vai falar não na hora que tem que falar não. Entende, irmãos? Seja o seu não, não e o seu sim, sim. O que passar disso é do maligno. Então tenha consciência que em alguns momentos, a situação que você está vivendo pode sim ser uma permissão de Deus. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai saber diferenciar se isso foi permissão de Deus ou se isso é uma obra do diabo para te destruir. Por isso a importância do que eu falei anteriormente, ser cheio do Espírito Santo. Amém, igreja? Como a gente vence a tentação aqui nesse texto, que nós devemos perseverar e não abrir mão, jogar a toalha. Jesus não fez isso. Jesus é o maior exemplo para mim. E ele deve ser para você também. Porque diz a palavra, durante 40 dias, Jesus ficou ali naquele deserto. E tem gente que às vezes é tentado um dia, já está falando, eu vou ceder à tentação. E aí Jesus, né, ele passou por aquela situação 40 dias. Há um período que a gente passa por essas coisas, né? Que seja 4 dias, 4 semanas, 4 meses, 4 anos. Pastor, mas 4 anos é muita coisa na minha vida. Não se esqueça que eu já vou adiantar. O último versículo que nós lemos diz que depois que o diabo tentou Jesus e Jesus foi firme, o que o diabo fez? O diabo o deixou até a ocasião oportuna. Quer dizer que o diabo tentou Jesus, mas o diabo não ia deixar Jesus em paz. Isso quer dizer para mim e para você, queridos, que nós devemos perseverar sempre. Algumas pessoas dizem assim, olha, eu consegui, eu resisti, eu venci. Mas o apóstolo Paulo diz, aquele que está de pé, cuidado, para que não caia. Se você venceu uma tentação, alguma coisa que te leva para longe de Deus, continue perseverando. Não abra mão da sua comunhão com Deus. Porque quando você mal esperar, talvez o inimigo está lá, preparando outra cilada para você. E a cilada de Satanás é para destruir a sua vida, queridos. Porque a Bíblia diz, e faz uma comparação, lá no Evangelho de João, capítulo 10, que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Destruir. Ele quer destruir a sua fé, ele quer destruir a sua esperança, ele quer destruir a tua salvação. É isso que o diabo quer com as tentações. Foi isso que ele aparentemente fez lá com Adão e Eva, lá no início de todas as coisas. Ele sempre quis destruir os planos de Deus. Em algum momento ele conseguiu. Mas depois Deus tinha, claro, outros planos. E ele tinha o melhor dos planos. Qual era? Jesus. Amém, igreja? Você pode aplaudir Jesus? Jesus era o maior plano que nós poderíamos ter de Deus. Mas o diabo sempre quer destruir os planos de Deus. Nesse texto aqui, se nós queremos vencer as tentações, nós precisamos fazer, sabe o que, irmãos? Ter um propósito com o Senhor. Se a gente levar a nossa vida de qualquer jeito, a gente vai fracassar. Você tem que ter um propósito. Por isso, eu sempre falo da igreja, né? Que estar aqui na igreja é importante. Porque estar na igreja, você alimenta a tua comunhão com Deus. Estar na igreja, você renova o seu compromisso com Deus. Pastor, mas eu posso buscar a Deus na minha casa? Pode, quando você estiver doente, em cima de uma cama. Mas se você pode vir com as suas pernas, se você tem um carro,
para de ser preguiçoso e vem buscar a Deus aqui na igreja. Amém, igreja? Amém, irmãos? Porque o diabo, ele quer destruir isso, né? Lugar de comunhão, a palavra de Deus diz que, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Deus se alegra de a gente estar juntos. É da vontade de Deus. Para você que é pai, mãe, qual é a sua maior alegria? É receber os teus filhos, talvez no aniversário, no almoço, no jantar. É ou não é, igreja? É a maior alegria. E a Bíblia diz que Deus é o nosso Pai. Essa é a casa dele. E aqui nós estamos nos alimentando espiritualmente, estamos sendo cheios. Então, a maior alegria de Deus é eu e você, nós estarmos na casa do Pai. Mas o diabo, ele quer destruir isso. Ele quer desviar as nossas atenções. Mas não vamos pôr a culpa só no diabo não, hein? Porque a gente é cheio de desculpa também. Fala a verdade, não precisa se manifestar não, pra você não passar vergonha. Mas responde aí no teu coração, sinceramente, de verdade, fala a verdade. Será que tudo é tentação do diabo mesmo, na tua vida? Será que o que você deixou de fazer realmente foi o diabo? Por isso que nós temos que ter propósitos com Deus, compromisso com Deus. Porque se você não tiver compromisso com Deus, você vai levar a sua vida de qualquer jeito. É por isso que a gente faz campanha de jejum, domingo que vem a gente começa. Venha para a igreja. Não falte. Por quê? Você vai estar ligado, não, essa semana é campanha, jejum, oração. Por isso que a gente fez aí, nesse carnaval, que essa imersão de oração. Para a gente estar ligado em Deus, 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 Deus. Porque o momento que você desviar o teu olhar, você vai escorregar. É um propósito, um compromisso que você tem que fazer com o Senhor. Porque Jesus fez este propósito. A palavra do Senhor no texto que nós estamos baseando, né, lá em Lucas, diz: Jesus, ele não comeu nada durante 40 dias. Jesus tinha um propósito. Não comeu nada. Quer ver um exemplo? Estava falando hoje com o Wellington, né, lá na minha sala, se ele estava fazendo academia ainda. Hein, Nata? Tá bom. Mas eu sei que ele faz, né? Vocês fazem, né? Mas, fala a verdade. Se não tiver um propósito, o que vai acontecer? Não vai. É ou não é, gente? Se você não tiver um plano, um propósito de guardar dinheiro para alguma coisa, você vai conquistar alguma coisa? Não vai. Se você não tiver um propósito de, melhorar na tua empresa, você vai ser um chefe, você vai se tornar o presidente daquela empresa? Não vai. E foi o diabo que fez isso? O diabo está me atrapalhando. Nem plano você teve. Nem propósito, nem alvo você teve. E aí, não, foi o diabo. Ele levantou lá uma tempestade. O diabo lançou uma cilada. Mas Jesus, ele tinha um propósito. Ele não comeu nada, porque ele sabia que o coração dele estava ligado com o Pai. Eu e você também, queridos, nós precisamos alimentar a nossa vida com esses propósitos. Planos. Nossa igreja, ela está num período de leitura da palavra. Não precisa responder para não passar vergonha. Quantos aqui estão verdadeiramente lendo a palavra? Quantos aqui às vezes ficam lá no aplicativo de redes sociais, horas, mas às vezes não ficam 10 minutos ligados na palavra de Deus ou em oração? A culpa é do diabo, né? Propósito, eu vou ler a palavra de Deus este ano, eu vou ler ela inteira.
indo para o final, aproveitando esse gancho, por quê? Jesus, ele venceu Satanás com a palavra. Em 3, eu anotei aqui, 3 situações que Jesus foi tentado, e aqui, 3 vezes Jesus falou, está escrito. Diga comigo, está escrito. Foi isso que Jesus falou para o diabo. Foi isso. Não tem segredo. A gente quer vencer na nossa própria força, com a nossa experiência, com o dinheiro, com isso, com aquilo. Queridos, você só vai vencer o diabo na tua vida com a palavra de Deus. Alimentando o teu coração com a palavra de Deus. Se Jesus fez isso, quem sou eu para enfrentar o diabo cara a cara? Apesar que a gente já enfrentou situações de pessoas endemoniadas. Você tem que expulsar mesmo, repreender. Mas se você não estiver preparado, é você que vai passar vergonha naquele momento. A pessoa que está endemoniada, ela já está. Mas o diabo vai pôr você em vergonha. Mas se você estiver alimentado pela palavra, você vai vencer. Seja qualquer situação na tua vida. E quando eu falo, irmãos, vencer, superar, ter vitória, nem sempre é ter as coisas do jeito que você gostaria. Porque às vezes a gente pensa, né? Eu vou ter vitória, sabendo que Deus vai abrir essa porta. Às vezes Deus nem abriu, porque sabe que você vai se perder naquele lugar, naquele ambiente. E às vezes você está falando assim, Deus não me ama. Olha, esse milagre não aconteceu. Às vezes Deus está fazendo um milagre, está te dando um livramento. Mas sabe como você vai descobrir isso? Alimentando o teu coração com a palavra. É com a palavra que você vai entender, que você vai ter o discernimento na tua vida. Quantos cristãos, muitas vezes, eles estão dando cabeçada nas suas vidas, estão perdidos. Talvez porque não tem a palavra de Deus na vida delas, talvez. Não quero julgar ninguém. Mas um grande indício pode ser isso, irmãos. É que você não está sendo alimentado do jeito certo. Né? Jesus disse, está escrito, Satanás. Jesus não falou assim, está repreendido, sai de reto, Satanás. Jesus não falou isso. Ele venceu as tentações naquele momento, porque a Bíblia diz que o diabo, saiu, mas para depois voltar. Mas naquele momento Jesus disse, está escrito. Agora, como você vai falar está escrito, ou usar, ou declarar a palavra, se você não tem ela no teu coração? Você tem tudo. Sabe contar as séries que você já assistiu, você sabe contar a história, o folclore, falar um monte de coisa. Você até parece filósofo, mas não tem a palavra, não adianta. Como aquele livro, o filme, Forrest Gump. Contador de história. Você pode ser o maior contador de história, mas ser contador de história não vence as provocações do diabo. O que vence é a palavra dentro do teu coração. O salmista certa vez disse, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Escondeu, guardou, alimentou no coração dele para não pecar contra Deus. É dessa forma que nós vamos ter as vitórias que nós precisamos. Amém, igreja? Quero orar com os irmãos. Vamos ficar de pé, por favor.
E esta noite nós temos a oportunidade de ouvir essa palavra. E temos a oportunidade, como o salmista certa vez disse, no livro de Salmos, 139, que ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se há em minha conduta algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Isso quer dizer para mim e para você que nós temos a oportunidade nesta noite de dizer: Deus, sonda o meu coração. Porque de repente na sua visão parece que está tudo certo, mas se você buscar a direção de Deus, pode ser que Ele te mostre que alguma coisa precisa ser ajustada na tua vida nessa noite. São aqueles erros, aquelas obras da carne que eu acabei de ler para você em Gálatas. Talvez você é egoísta, porque às vezes a pessoa fala: eu não peco, eu não tenho erro, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei uma agulha de ninguém. Mas lá em Gálatas fala dessas obras da carne. E todo mundo aqui, todo mundo, sem distinção, com certeza pratica alguma coisa. Pratica alguma coisa. Faz alguma coisa que, se avaliar direitinho, Deus está falando: filho, filha, conserta isso aí. Talvez você viva no ódio aí, rangendo os dentes para as pessoas. Estou lendo aqui a palavra, tá? Gálatas capítulo 5. Ah, pastor, mas o que eu estou fazendo de errado? Talvez você está vivendo em discórdia com alguém. Não sei. Talvez você tenha inveja. Se alimenta isso dentro de você. Porque a inveja é um pecado. Porque você quer ter o que o outro tem. E você não está vendo o que Deus está te dando. Está sempre com aquela expressão que os outros usam, né? Sempre com aquele olho gordo. Eu queria ter o que aquele tem. Eu queria o carro que aquele tem. Eu queria o emprego que aquele tem. Está com inveja até quando? Esqueceu de Deus que está cuidando de você? Talvez o pecado seja na área da feitiçaria, idolatria. Idolatra pessoas. Não serve nem a Deus direito e está idolatrando pessoas. Talvez ciúmes, ira. Coisas aqui, ó, estou lendo a Bíblia para nós. E que a gente precisa nessa noite entender: há uma saída. Há um caminho que a gente pode trilhar para se desvencilhar dessas coisas. Enquanto você está pensando nisso, a gente pode cantar um trechinho de alguma música que tem aí preparado. Vamos cantar, apaga as luzes aí, pessoal. Vamos lembrar desse amor de Deus. Que se você aí onde está, percebe: eu preciso corrigir, não sei como, mas eu preciso corrigir isso. O amor de Deus está aqui nesse lugar. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. E com certeza há uma saída para você. Comece pelo começo, confessando: Deus, eu errei. Eu quero acertar, eu quero arrumar. Deus, sabe, tem isso dentro de mim. Ódio, ira, rancor, mágoa. São coisas que nos arrastam para longe de Deus, irmão. Se você alimentar sentimentos ruins dentro de você, você não precisa matar ninguém. Não precisa levar ninguém para o caixão. Literalmente. Você está se matando. Não perdoar. Não pedir perdão quando é necessário.
Porque tem gente que fala assim, né? Ah, ninguém veio pedir perdão para mim. Peraí, e você nunca pediu perdão para ninguém? Alguma coisa está errada. É pecado. Vamos cantar? Logo eu, um pobre pecador. Feche seus olhos. Logo eu, tão fraco e tão devedor. Logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal. Logo eu, diante de um Deus imortal. Logo eu, de graça recebi o amor de Deus. O amor de Deus é rico em benefícios. O amor de Deus não mede sacrifícios. Nos braços deste amor recebo o perdão comprado por Jesus. O amor de Deus é puro e consciente, como as manhãs, é firme e constante, que se entregou na cruz e a morte derrotou no amor de Jesus. Continue com seus olhos fechados. E agora é o seu momento com Deus. E na verdade, é o que você vai falar para Deus. É o seu conserto com Deus. É o seu ajuste com Deus. Às vezes a gente, né, vem aqui na frente, pede oração por milagres, para Deus curar, Deus abrir uma porta, Deus reconciliar aquela pessoa, Deus salvar. Mas essa noite é diferente. É diferente. Essa noite é uma renovação do teu compromisso com Deus, da tua aliança com o Senhor. E ela começa com confissão de pecados. Em você dizer: Pai, eu errei. Me perdoa, Senhor. Talvez você diga assim: eu fiquei sem saída. Mas Deus quer te dar uma nova oportunidade. Deus quer te dar uma nova chance. Não sei como vai resolver daqui para frente, mas nós que estamos aqui, Deus está nos dando esse privilégio da gente dizer: Deus, eu errei nesta área da minha vida, seja profissional, familiar, emocional, financeira, não sei qual é a área da tua vida que precisa de conserto, de você pedir perdão para Deus. E nesta noite, não tenha vergonha. Não tenha vergonha, porque o maior sacrifício Jesus já fez. Então, se você nessa noite está aqui e entende que alguma coisa não agradou a Deus, confesse, diga: Deus, eu estou sem forças até para sair disso. Talvez você foi, né, até levado por uma cilada, né? A gente sabe que existe essas situações, mas Deus quer te libertar esta noite. Deus, Ele quer trazer libertação para você. É uma caminhada com Deus. Ninguém está dizendo que é fácil, mas você precisa ter um propósito. E o teu propósito nessa noite é dizer: Deus, não sei como vai ser amanhã, essa semana, mas nesta noite
eu reafirmo que não quero perder a minha aliança com o Senhor. Mas eu quero fazer aqui um apelo para você. Você que tem alguma coisa, alguma área da tua vida que você quer se libertar. E nós vamos orar por você. Eu creio no poder de Deus. Eu acredito que o Senhor está neste lugar. Se você tem alguma área da tua vida que você quer libertação, levanta a tua mão, nós vamos orar por você. Amém. Deus te abençoe. Nós vamos orar por você. Amém, amém. Mais alguém? Amém. Pecado não é só, como eu disse, levar alguém à destruição. São coisas dentro de você, que talvez você está lutando há anos e dizendo, olha, não consigo, não tem jeito. Talvez para você, mas para Deus tem jeito. Tudo há uma saída. Há mais alguém para a gente orar junto? Eu não vou pedir para você vir aqui na frente. Eu só quero orar para eu identificar. E esta semana eu ter esse propósito por sua vida. Para eu lembrar que você levantou a mão. Levanta a tua mão assim bem alto. E o restante fica de olho fechado. Se não é com você, fica de olho fechado. Não fica aí de xereta olhando quem levantou a mão. Amém, amém, amém. Nós vamos orar. Pode abaixar a mão. Muita gente levantou a mão porque a gente tem situações a serem vencidas. Então ora aí aonde você está. Eu vou orar por você essa semana. E Deus, em nome de Jesus, vai quebrar grilhões, vai destruir correntes que te aprisionam. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos reunidos, Deus, como igreja do Senhor, como os teus filhos. E mesmo como seus filhos, às vezes andamos por caminhos que achamos que é o certo, mas quantos de nós vemos lá na frente que não era o certo, Pai? Ó Deus, a tua palavra mesmo diz isso, que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E quantas vezes, Pai, nesse caminhar nós tropeçamos, nós erramos, mas graças a Deus que nós temos Jesus nesta noite para nos perdoar, para limpar o nosso coração e dizer, filho, filha, eu te dou um novo caminho para ser trilhado. E é isso que o Senhor está fazendo com você aqui esta noite. O sangue dele foi derramado para perdoar os seus pecados. Então faça a sua parte, confesse e creia na sua libertação. Creia que é claro que há um período, né? Jesus passou ali no deserto, um período. Então há um período desse tratar de Deus. Mas você nesta noite, eu creio e quero declarar nesta noite que há pessoas aqui que estão sendo libertas em nome de Jesus. Deus está te livrando. Deus está quebrando correntes, talvez até ciladas do diabo. Talvez uma macumba, talvez uma feitiçaria. Você foi ali, sabe, laçado. Não importa, maior é Deus que está em nós do que aquele que habita no mundo. E o Senhor nesta noite está rompendo com isso sobre a tua vida. O Senhor está destruindo isso, porque você está renovando o seu compromisso, a sua aliança com o Senhor. Obrigado, Jesus, porque nós precisamos do teu perdão todos os dias. E nós cremos pela tua palavra que o Senhor está aqui nos libertando, que o Senhor está trazendo libertação para muitos aqui, Pai. Eu creio em nome de Jesus. Levanta as suas mãos aos céus. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por essa noite, porque eu creio que a obra já começou na vida de muitos que estão aqui. E aquilo que limitava você, Deus está fazendo coisas novas na tua vida. Deus está fazendo um milagre. O milagre não é só uma porta de emprego, uma cura. Não, o milagre é na tua vida também, meu querido. Então você que está, nós, eu, você, nós que estamos de mãos levantadas, Deus nos dará um novo caminho, com o perdão dEle, com a presença dEle, com a bênção de Deus
sobre a tua vida nesta noite. Deus está te abençoando pelo fato de você dizer: Pai, me perdoa. Deus, eu errei. Por causa dessas palavras, desta declaração, nesta noite, Deus está te perdoando em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por Jesus em nossa vida. Enche o nosso coração da tua presença, Pai, e caminha conosco. Fica conosco, Pai, neste dia, nesta semana. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, erros, pensamentos, palavras. Limpa completamente o nosso coração com o sangue de Jesus e a presença do Espírito Santo todos os dias nas nossas vidas. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Deus seja louvado. Obrigado, Jesus. Vamos encerrar o culto. Mais uma vez, levanta a tua mão bem alto. Que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todos sempre. O povo de Deus diz: amém. Aplauda ao Senhor. Ótima semana. Deus abençoe. Vai na paz.